Queridos, essa manhã é uma manhã especial de ceia. Nós vamos celebrar a morte, mas a ressurreição daquele que se entregou por mim e por você, não é? Ele se deu por nós, ele se entregou por nós naquela cruz. E tem um texto aqui, irmãos, que é maravilhoso, que é o texto de 2 Samuel, capítulo de número 9. Olha isso, olha o que diz o texto sagrado. Eu vou ler na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, não é? Olha que história, preste atenção. Diz assim, olha: certa ocasião, Davi perguntou, olha isso, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Eu não sei se você conhece bem a história. Eu quero estimular você a ler toda a história. Eu não vou poder aqui me deter a isso agora, não tenho tempo para isso, tá? Mas é muito interessante a história, né? Desde quando Davi, ele foi escolhido, ungido para se tornar rei de Israel, e como que Deus trabalhou, né? Quando ele vai para o palácio, ele vai morar, ele vai servir o rei Saul, e quando ele conhece Jonatas era o filho primogênito de Saul, e como os dois, eles tiveram assim fugindo a expressão aqui, eles entraram em aliança, mas houve assim como que eu poderia, sabe quando bate o negócio? Como que é? Uma identificação. Foi uma coisa extraordinária. Obrigado, Marré. Uma identificação, uma coisa extraordinária, sabe? Surgiu ali uma amizade linda, ao ponto, preste atenção, né? Eu não sei porque eu falo essas coisas, mas os indoutos aí acabam usando até a história de Davi, a amizade que Davi teve com Jonatas, né? O nível da amizade que eles tinham, acaba usando isso aí de uma maneira pejorativa, de uma maneira cruel. Diz que Davi e Jonatas, eles tinham um caso homossexual. É um absurdo isso aí, não há nenhum tipo de legalidade nisso aí, né? Alguns pegam um versículo onde Davi, quando Jonatas ele morre, né? Infelizmente morreu precocemente, aí Davi ele faz uma lamentação, e na lamentação de Davi fala assim: ô Jonatas, o teu amor para mim, ele era mais precioso do que o amor das mulheres, não é? Aí alguém precipitadamente, né, fora do contexto, se você pegar uma frase dessa fora do contexto, você vai dizer o quê? O cara era gay mesmo, ele, né, gostava mais do Jonas do que gosta de qualquer mulher. Não era isso que ele estava dizendo. Ele estava falando da relação de amizade, e são amores diferentes. A gente precisa entender a relação de amor, né, o sentimento de amor num relacionamento de amizade, não é? Ele é totalmente diferente do amor que, no grego até existe a palavra eros, que é o amor com a conotação de intimidade física, o amor, o relacionamento de homem e mulher, não é? Então são coisas que havia esse relacionamento entre os dois. E olha que interessante, Davi vai falar assim, quando ele sobe ao trono, depois que Saul morre, Jonatas morre, ele é elevado à posição de rei sobre o povo de Deus. E aí olha que coisa, ele já começa ali o seu reinado. De que maneira? Ele diz assim: tem alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Muito lindo isso, né? Que coisa linda, né? Alguém que respeita, que preserva as suas alianças, né? A amizade, muito lindo isso. Verso 2, então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, presta atenção agora, resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade a? Lealdade a quem? A Deus. Mas no primeiro versículo falou lealdade a quem? Lealdade a quem? A Jonas, por causa da minha amizade com Jonas, lealdade a Jonas. Mas olha que interessante isso aqui. Agora Davi fala assim: tem alguém que eu possa mostrar a lealdade a Deus? Eu já vou começar te apresentando aqui um quadro muito interessante. Queridos, quando eu honro os meus compromissos, as minhas alianças com as pessoas, preste atenção nisso, quando eu honro a minha aliança com as pessoas, eu honro a minha aliança com Deus. Uma pessoa que não honra suas alianças com as pessoas, dificilmente essa pessoa vai honrar a sua aliança com Deus. Dificilmente, é muito difícil, sabe? As pessoas elas têm uma mania
de tratar as coisas em outra perspectiva. E, infelizmente, amados, isso é um ledo engano. É um ledo engano. Uma pessoa que é fiel a Deus, ela é fiel às pessoas. Uma pessoa, vou repetir aqui, é forte isso, tá? Uma pessoa que é fiel a Deus, ela é fiel às pessoas. Não é fiel a Deus, ela não vai ser fiel às pessoas. Como que eu demonstro que eu sou fiel a Deus? Sendo fiel às pessoas. Deus eu não vejo, irmãos. Deus eu não vejo. Tiago, eu gosto demais, sempre falo de Tiago. Tiago é um profeta, né, do Novo Testamento ali. Ele é duro nas suas máximas ali, né? Ele fala assim, irmão, vem com essa conversinha furada dizendo que você ama a Deus, que você não vê. Você não vê Deus, meu irmão. Alguém vê Deus aqui? Não, você não vê. Não adianta a gente ficar com, sabe, aquele espiritualismo assim, como, mentira. Você não vê Deus, né? A gente não vê Deus. Aí, Tiago fala assim, você está falando que ama a Deus, que você não vê, e você não ama o teu irmão que está do teu lado, que você está vendo ele? Né? Isso é hipocrisia. A religiosidade, melhor dizendo, não a religião, a religiosidade, ela vive debaixo desse manto desgraçado, da hipocrisia. Ô povo hipócrita, cadê o doutor Rodrigo? Já sumiu, né? Oh meu Deus do céu, a gente estava conversando ontem, e a gente estava falando literalmente sobre essa questão, sabe? Sobre essa questão, sobre esse manto de hipocrisia que existe, infelizmente, na vida da igreja, uma religiosidade, e passa por isso, sabe? Porque isso realmente, amados, é uma realidade que a gente lida. Querido, já pegamos aqui o texto. Se você é fiel às pessoas, se você é leal às pessoas, você vai ser alguém leal a Deus. Você vai honrar a Deus. Se você é desleal às pessoas, se você é infiel às pessoas, você vai ser alguém que, com certeza, com toda, infelizmente, você vai desonrar a Deus, você vai ser infiel às pessoas. Então, vamos colocar diante de nós esse propósito, falar, Deus, eu quero ser alguém que honra as pessoas, eu quero ser alguém que é fiel, leal às pessoas, sabe por quê? Porque isso agrada a Deus. Amém, povo de Deus? Ceia, esse momento de ceia, já vamos entrar aqui, ela trabalha muito essa questão, nós servimos a Deus, aqui ó, vertical, mas nós também andamos na horizontal, nós nos relacionamos com pessoas. O mandamento, ele se resume a amar a Deus, mas amar a Deus e amar as pessoas. Amar as pessoas. Não adianta. Ama a Deus, não ama as pessoas, alguma coisa está descompensada aí. Eu amo a Deus e eu amo as pessoas. Davi, ele trazia isso consigo, não é? Aí, vamos continuando aqui. Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aí Davi pergunta, onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Né? Já eu vou falar uma coisa aqui, meu Deus. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, aleluia. Oh glória a Deus, Deus é lindo, Jesus é maravilhoso. Mandou trazer ele lá daquele lugar, lá de Lodebar. Mandou Davi trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, olha que nome, né? Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu, sim, sou teu servo. Davi falou para ele, olha que coisa linda, já fiquei emocionado aqui. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô. Saul era muito bem de situação, lembra que ele era o rei de Israel, ele tinha muita propriedade, ele tinha muita terra, e ele perdeu tudo. Quando ele perdeu o trono, ele perdeu tudo. Olha o que Davi fala, eu vou devolver tudo, todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa, aleluia. Grave isso aqui. Davi fala para ele assim, ô Mefibosete, eu vou restituir tua vida, os bens que você perdeu. Mas olha, deixa eu contar uma coisa para você. Entre uma coisa e outra, se eu tivesse que decidir, eu ficaria com essa segunda parte. O rei fala assim, você vai comer sempre a minha mesa. Você vai comer sempre a minha mesa. Aleluia. Mefibosete prostrou-se e disse, quem que é o teu servo, para te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor.
mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Presta atenção no último versículo, versículo 13. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Você conseguiu ver Jesus aqui? Jesus está ou não está no Velho Testamento? Jesus está aqui. Eu vou ser muito sucinto, presta atenção. Davi, como rei, quando ele assume o trono, e era uma prática muito comum, né, naqueles tempos, e até não é só daqueles tempos não é? Se você conhece um pouquinho a história do castelo de Windsor, né, que é lá da Inglaterra, você vai ver as brigas, né, da coroa, não é? A briga de interesse, quando o rei, qual que é o irmão do Jorge lá, que abdicou do trono? Ele era rei, ele abdicou do trono, mas aí ele abdicou. Sabe o que ele fez? Sabe o que a coroa fez? Baniu ele. Ele foi banido, teve que ser banido. É óbvio, não tem como ter dois reis, né? Alguém, depois que o Papa, que é o Ratzinger, como que é o nome dele? Era Bento. Depois que o Bento, alguém tem visto o Bento por aí? Alguém tem visto? Não, enclausuraram ele lá, trancaram ele é bem velhinho, mas trancaram ele dentro de uma cela lá. Não tem como ter dois papas. Não tem, meus irmãos, não tem como. Era da cultura daquele tempo, e hoje, por mais que não seja cultura, as coisas sejam administradas de maneira diferente, mas de uma forma às vezes velada, as coisas são iguais, ou seja, tem que banir. Presta atenção, eu vou te explicar porque eu estou falando isso. Davi, quando ele sobe ao trono, era muito comum, quando um rei subia ao trono, né, o antecessor, podia ser primo, irmão, podia ser quem fosse, tá? Sobrinho, o que eles, era o costume da época que eles faziam? Você sabe qual que era o costume da época? Vocês têm ideia? Mata, mas olha, extermina qualquer concorrência ao trono, era o costume, e escute, era legal isso, não tinha nada de ilegal. Presta atenção, tem o pessoal do direito aí, né? Então a gente tem que se explicar. Existe uma diferença entre legalidade e moralidade. Nem tudo que é legal é moral. Vocês entendem isso, né? Bem melhor do que eu. Às vezes uma coisa ela é legal, mas não é moral. Se você perguntar para mim, nossa, era legal? Era legal. Aí você perguntar para mim, é moral um negócio desse? De jeito nenhum, um absurdo isso. Um absurdo, na minha maneira de perceber as coisas, de ver a vida e o mundo, é um absurdo. Mas era a prática, era legal, embora imoral. Davi, ele tinha todo o direito, ele foi o escolhido, ele é o cara que... O que Davi passou na mão daquele desgraçado do Saul, meus irmãos? O que Davi sofreu na mão daquele homem? Aquele homem foi um Satanás, né? Na vida de Davi, perseguiu, fez de tudo para acabar com Davi, né? Infelizmente, né? Ele colheu aquilo que ele plantou, né? Saul colheu aquilo que ele plantou. Davi não colocou a mão nele, Davi não relou a mão nele, não é? Pelo contrário, foi o Senhor que vingou Davi. Foi o Senhor que vingou Davi, porque Deus diz assim, olha, presta atenção, fala assim, a vingança pertence a mim. A gente tem que aprender isso aí, é uma luta, tá, irmãos? Porque a gente quer ver as pessoas mortas atrás da porta, isso aí é sem sombra, você vê com tanta raiva, você fala assim, oh Deus, que aquele lazarento, ele veja, Senhor, que ele fez, o que ele me fez passar, o que, sabe, é da natureza humana, escuta aqui, natureza humana, natureza caída. Agora, a nova natureza, a natureza que é gerada em Deus, que é a vida de Deus, é Jesus vivendo em nós, não. A vida de Jesus em nós, irmãos, é isso aqui, ó. Por que eu falei que a gente vê Jesus no Velho Testamento? Davi sobe ao trono, e ele tem a oportunidade de exterminar toda a casa de Saul, estabelecer o trono dele com segurança, não é? Segundo a cultura do tempo, o padrão do tempo. Não. Sabe o que ele faz? Ele manda chamar lá e diz assim, tem alguém da casa de Saul para quem eu possa mostrar lealdade? Tem alguém? Ele vai na contramão, irmãos.
ele faz algo que é totalmente oposto, né? Tem alguém? E aí, talvez quem ouviu isso falou, esse cara está com conversa, ele está querendo saber se tem para exterminar. E aí Davi, mais uma vez, alguém fala lá, não, tem um servo aí, que é o Ziba, ele que ficou aí a cargo das coisas, traz lá. Aí ele chama o cara, quando o cara chega diante dele, ele fala assim, tem alguém da casa de Saul, para quem eu possa mostrar a minha lealdade ao Senhor? Minha lealdade ao Senhor. E aí, a história que nós lemos, aparece o tal do Mefibosete. Eu não vou me deter muito, mas eu preciso esclarecer. Mefibosete, quando Saul morreu, seu avô morreu e o seu pai morreu, Jonatas morreu na batalha, ambos morreram numa batalha, não é? Naquele momento, ele era ainda uma criança, ele era de colo, ele era pequeno, não se sabe exatamente a idade, mas devia ter ali 3 anos de idade, 2 anos de idade, 4 anos de idade, essa média aí, de colo, era uma criança de colo. Quando morreu, por ser o costume da época, como eu falei aqui, qual que era o costume da época? O próximo rei que assumiu o trono, o que ele fazia? Mata todo mundo, extermina todo mundo. Então, esse padrão de pensamento, né, essa maneira de enxergar as coisas, fez com que a serva ali, que era da casa de Saul, que servia Saul, que era a babá, vamos dizer assim, a babá de Mefibosete, na hora, ela pega Mefibosete no colo e ela corre para fugir. Vocês já leram essa história? Já leram? Quando ela corre para fugir, com medo do que podia acontecer, o que aconteceu, irmão? Vocês sabem o que aconteceu? Oi? Ela deixou o menino cair e foi uma fatalidade. Pensa numa queda que deformou o menino, que quebrou as pernas dele. Aí entendam com a mente do século lá de século, né, meu Deus, é antes, né, de milênios atrás, veja, a partir dessa mente, tá? Se fosse hoje, o que fazia? Leva no ortopedista, vamos corrigir, vamos fazer uma cirurgia, vamos colocar uma haste e vai voltar ao normal. Irmão, não tinha nada disso. Estava torto e ficou torto. Ele ficou aleijado. Ele não voltou a andar. Isso ele carregou para a vida dele. Essa condição é uma condição que ele está levando para a vida dele. Ele se tornou um homem aleijado. E além de ser aleijado, que já naquele contexto ali gerava todo um transtorno, ele era um fugitivo. Por quê? Porque ele tinha medo. Ele falou, esse cara vai me matar. E ele foi viver num lugar, queridos, Lodebar, a palavra Lodebar significa literalmente lugar sem vida, lugar, que seria, a tradução literal é não há pasto, mas significa não há alimento, é um lugar árido, é uma terra sem vida, e ele foi viver nesse lugar. Olha que situação, o cara aleijado, fugitivo, vivendo num lugar terrível, num lugar árido, ele estava condicionado a isso. Escute aqui, quando eu olho para isso, eu vejo a mim, eu vejo a você, eu vejo toda a humanidade perdida, porque, infelizmente, queridos, nós, a humanidade, o homem, ele caiu da presença de Deus. Você conhece muito bem o Gênesis, não é? Infelizmente, o homem pecou contra Deus, nós usamos essa expressão, fulano caiu, vocês já ouviram essa expressão? Fulano caiu, a gente está querendo dizer o quê? Quando a gente fala assim, que fulano caiu, o que essa expressão dos crentes significa? Ele pecou, caiu da graça, né? Então, a humanidade caiu, ela pecou contra o Senhor. Irmãos, isso causou na humanidade, causou em mim, causou em você um nível de deformação que, olha, a gente dá trabalho, hein? A gente dá trabalho. Pensa numa deformação, é a deformação dos pés à cabeça. Deformação, aleijado dos pés à cabeça, irmãos. É aleijado. Tem uns que aleijou assim, até a cognição, o cérebro, assim, porque é verdade, tá? Meu Deus do céu, não vou entrar muito profundo, mas aleijou. É uma coisa séria. Você fala, meu Deus do céu, o nível que chegou. O ser humano, ele desceu, mas desceu profundo. E aí, assim como Mefibosete, fomos relegados a um lugar de escassez. Fomos colocados num lugar, amado, de uma terra tão árida, não é? Tanto que Deus falou para ali, a sentença, né? Falou assim, vocês vão ver agora, a partir de agora a terra vai produzir espinhos, vocês vão tomar ferroada, e outra coisa, a terra vai ficar dura, por causa do pecado de vocês, a terra vai ficar dura, vocês vão, suar. Dá a entender que antes parece que não suava, irmãos.
Parece, né? Não estou afirmando, mas parece que não havia, sabe, esse cansaço, essa vida tão difícil como é hoje. Não havia. E aí Deus falou, vocês vão, e nós fomos relegados, olha aqui, nós somos confinados a essa situação. A essa situação. Deixa eu te contar uma coisa. Assim como Davi, que poderia, olhe para mim por favor, assim como Davi que poderia, sem nenhum problema, era legal, a sentença era, acaba, extermina, destrói. Deus é justo, irmãos. Se Deus quisesse punir a humanidade pelo seu pecado, punir a mim, punir a você, pelo nosso pecado, Deus tem todo o direito. Se Deus chegasse aqui agora e falasse assim, lá ó, andar de baixo, inferno, 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 mas não há um justo, não há um justo nenhum sequer, todos nós, não é porque você vem no culto, bota a roupinha de ver Deus, que você é bom, irmãos. Não, a minha bondade, a sua bondade, a minha justiça e a sua justiça diante de Deus não passam de um trapo imundo. Por isso, querido, deixa eu, uma palavra rápida de conselho. Meu irmão, nunca se valha diante de Deus, nunca se garanta diante de Deus, porque eu isso, eu aquilo, porque eu sou bom, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não faz isso não, esse é o pior caminho que eu e você podemos entrar. Essa mentalidade religiosa, muitas vezes, ela é perniciosa, irmãos, ela é perigosa, ela vai entrando. Tem gente que não percebe, mas daqui a pouco está igual o fariseu lá, dizendo, eu oro 2 horas por dia, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo, e começa a achar que tem diante de Deus algum mérito. Irmão, escuta aqui nessa manhã, e se você é convidado, eu não estou vendo nenhum convidado, mas se tiver aí, toma que o filho é teu, a carapuça vai servir, porque serve para todos nós aqui. Nós somos merecedores da morte e do inferno. Da morte e do inferno. Deus é justo, e se Deus quisesse nos punir por causa do nosso pecado, Ele estaria sendo justo, ponto final. Não se iluda com nenhuma outra mensagem, sabe? Não, o pessoal fala, né? Você é isso, você é aquilo, sabe? Essa isso aí, irmão, isso aí é uma bobagem sem tamanho. Não, irmãos, somos pecadores, merecedores da morte e do inferno, e se Deus quisesse punir a mim e a você, a nós, por causa do nosso pecado, Ele continua sendo justo, porque Deus é justo. Só que aí, irmãos, sabe o que Deus fez por mim, que Deus fez por você? Ele puniu o nosso pecado. O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, ele não ficou sem punição. Ele tinha que ser punido. Ele tinha. Isso é um princípio. A conta tinha que ser paga. Alguém tinha que pagar a conta. E aí a Bíblia fala que Deus, Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar, naquela cruz. Tanto que o profeta Isaías fala, olha, o castigo que te dá paz hoje, o castigo que traz a paz sobre você hoje, Jesus levou no seu lugar, Ele sofreu no seu lugar. Jesus levou a surra, Jesus levou a punição. Jesus, escute, irmãos, uma coisa que a igreja parece que às vezes não entende ainda, né? Às vezes a gente olha para a cena da paixão de Cristo, da morte de Cristo, né? A crucificação de Cristo, a gente, que tadinho, e aí muitas vezes alguns chegam a pensar assim, porque esses homens maus mataram Jesus. Não, escute, isso vai dar um nó na sua cabeça talvez, e em outro momento, quem sabe eu consiga te esclarecer melhor. Quem matou Jesus foi o Pai. Foi Deus que matou Jesus. Escuta, é terrível isso, irmão. É difícil de entrar na nossa mente isso aí. Quem matou Jesus foi Deus. Pode sair daqui e falar isso. Aí se a pessoa que ouvir isso e tiver dúvida, manda conversar comigo, daí eu explico. O cálice que Jesus bebeu, da ira, a ira era a ira de Deus. A ira de Deus, por causa do meu pecado, do seu pecado. Deus, Ele desferiu até o último golpe sobre Jesus, por causa do meu pecado, do seu pecado. Quando nós conseguimos, não é só entender, irmãos, mas alcançar, sabe, essa iluminação de Deus, tudo muda na nossa vida. Nós passamos a viver numa perspectiva de gratidão muito diferente. Aí, de verdade, a gente entende o que é a graça de Deus. Hoje a gente não entende a graça. Tem gente que trata a graça de Deus, sabe como? Como um cartão de crédito, com limite, né? Um black, aquele black assim, limite infinito. Gasta o tanto que você quiser. Não, meu irmão. Você tem que gastar só o que você pode, o quanto você tem, porque a conta chega. A conta chega. Só que tem gente que acha
Tem gente que não entendeu, tem crente, irmão, que acha que a graça de Deus, ela é um passaporte para a gente viver uma vida toda errada, toda desregrada, fazer tudo de errado. Não! Quando eu entendo que Jesus, ele pagou o preço por mim, Jesus morreu no meu lugar naquela cruz, Jesus morreu no teu lugar naquela cruz, Jesus morreu a minha morte, a sua morte, para nos dar a sua vida, irmãos. Jesus se entregou por mim e por você. Amém, povo de Deus? E olha que coisa maravilhosa, aí entra a graça. A graça de Deus é uma coisa radical, a graça de Deus é maravilhosa. Eu pedi até para o pessoal cantar essa canção da maravilhosa graça, é uma canção que mexe comigo, porque realmente a graça de Deus, ela é maravilhosa. Amados, esse Deus que tem todo o direito, que tinha todo o direito de punir o meu pecado, o seu pecado, Ele concede para nós o seu perdão. Só aí já é uma grande coisa, não é verdade? Se Ele dissesse assim, ó, fica no teu canto, tá? Você não me deve mais nada, mas, ó, para longe de mim, que normalmente é assim que a gente faz nas relações, né? Quando alguém pisa muito na bola com a gente, o que a gente faz? O que a gente faz? Te perdoo, mas vai cuidar da sua vida, deixa eu aqui, porque, né? E eu não vou entrar, né, nos méritos dessa questão, se deve, se não deve, se pode, se não pode, porque daí não é o escopo do que eu quero falar. Mas olha, se Deus, Ele tivesse perdoado, me perdoado, te perdoado e dito assim, ó, fica no teu canto aí, sabe? E não me apronta de novo. Tudo bem. Mas aí a graça é uma coisa extraordinária. Sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus tem feito por mim e por você? E nessa manhã é o que nós vamos celebrar aqui. Eu, você, nós que somos pecadores, merecedores da morte no inferno, não é? Justamente Deus poderia nos punir. Deus nos perdoa. Ele te perdoou, Ele me perdoou. Amém, povo de Deus? Quantos creem e recebem o perdão de Deus? Através de Cristo Jesus, eu e você fomos perdoados de todos os nossos pecados. Mas escute, a coisa não fica só por isso. Aí Deus, Ele olha para mim e para você, gente que estava relegada a ficar num lugar árido, num lugar de escassez, Lodebar, né? Não tem pasto, não tem alimento, não tem nada. E aí Deus manda alguém ir lá e fala assim, traga ele aqui, traga ele na minha presença. Eu não sei se você já chegou na presença de Deus assim. Para mim é muito claro, pelo menos essa foi a minha experiência. Oxalá, meu desejo era que todos tivessem uma experiência, pelo menos similar com a que eu tive quando eu entreguei minha vida para Jesus. Hoje eu questiono muito algumas conversões. Eu fico pensando se realmente as pessoas têm se convertido a Jesus. Tá? Mas eu não vou aqui impor uma doutrina do Claudinei, mas eu me questiono, porque o dia que eu cheguei na presença dele, eu não ousava levantar a minha cabeça. Para mim ficou tão claro, vocês já ouviram eu falando isso aqui 1 milhão de vezes, quem é irmão antigo na igreja já faz até cara torta na hora, né? O problema é teu. Irmão, porque foi tão claro para mim aquilo. Se a terra se abrisse, se fendesse ali na hora, e eu fosse para o inferno vivo, se eu fosse para o inferno vivo, eu tinha um nível de consciência, embora eu tinha bebido quase 2 litros de velho barreiro, não só eu e meu irmão, né? Vamos dividir aí, deu pelo menos 750 ml para cada um de velho barreiro, de pinga, não é? Mas Deus me tocou de uma tal maneira, e o nível de consciência que eu tive naquela hora, foi uma coisa que eu não tinha tanto tempo, nem sei se algum dia eu tinha tido aquele nível de consciência, tá? Que para mim estava muito claro, se Deus me mandar para o inferno agora, Ele é justo, Ele é santo. Eu vi a santidade de Deus, eu não ousava levantar a minha cabeça, aleijado pela vida, aleijado pela família, aleijado por tudo, pelo pecado, destruído, vivendo numa terra árida, um lugar que não tinha paz, não tinha, irmãos, não tinha, emocional, espiritual, e até material, não tinha, uma terra árida. Aí Ele fala, venha para a minha presença, e aí eu chego diante dEle, como um cão morto, e eu não ouso levantar a minha cabeça. E aí sabe o que eu ouço da boca dele? É o que ele vai falar para você e para mim nessa manhã de novo. Ele vai falar assim, ó, eu vou restaurar a tua vida. E outra coisa, você vai sentar na mesa comigo. Você vai comer comigo. Você tem noção do privilégio que Jesus concede a cada um de nós que estamos aqui nessa manhã? Davi, ele apresenta Jesus aqui de uma maneira que talvez a gente não vai encontrar muito em outros lugares. Ele, cheio de
de uma indulgência, de um nível de entendimento do caráter de Deus. Ele fala para Mefibosete, ele fala: não tenha medo não, meu filho, não tenha medo não, sabe? Eu vou cuidar de você a partir de agora, eu vou restaurar a tua história, eu vou restaurar a tua vida, eu vou restituir tudo que você perdeu, sabe? Aquilo que pertencia, a herança que era sua por direito, mas perdeu, perdeu. O pecado fez isso comigo, fez isso com você. Nós perdemos a herança, infelizmente, queridos, perdemos. Aí Jesus vem, como Davi, chama o camarada quebrado, aleijado, e fala assim: sabe, eu vou restaurar você, eu vou restituir você de tudo, toda herança que você perdeu. Paulo fala isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele fala assim: hoje eu e você, através de Cristo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, aleluia. Ele restaura a herança, bendita herança do Senhor, mas muito mais do que a herança, irmãos, porque tem gente que está iludida, né, com as bênçãos materiais, e Deus abençoa a gente materialmente, não tenho dúvida disso, né? A gente conversa bastante sobre esse assunto, porque é uma linha tão tênue e tão difícil de lidar. Não, sim, Deus abençoa as pessoas, prospera as pessoas financeiramente, né? Sim, abre portas, Deus prospera as obras das nossas mãos, eu não tenho dúvida, mas tem gente que se ilude só com essa parte do Evangelho. Tem gente que se engana só com isso e fica satisfeito com isso. Não. Deus tem algo muito mais precioso para mim e para você. Deus tem algo muito mais elevado para mim e para você, querido, do que bênçãos materiais. Muito mais. Ele diz: vem sentar na mesa comigo. Vem sentar na minha mesa. Você vai comer na minha mesa. Que privilégio. Isso só nos arremete a Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus falando, não é? Jesus diz que se eu e você abrimos o nosso coração para Ele, Ele diz: eu vou entrar e você vai sentar à mesa comigo, você vai fazer as refeições comigo. Ele está falando de intimidade. Você e eu que estamos aqui, todos nós temos muitas necessidades, desafios, coisas que a gente queria ver acontecendo, não é? De forma natural, no material. Jesus cuida dessas coisas? Não tenho dúvida que Jesus cuida delas. Eu não tenho dúvida que Jesus põe a mão nessas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muito mais do que isso, Jesus quer fazer por mim e por você. Muito mais do que isso. Ele quer nos chamar para a intimidade dele. A mesa é um lugar de intimidade. Mesa é um lugar, irmãos, muito precioso. É lógico que eu não vou, agora nós vamos ceiar, né? Então não tomar muito tempo. Mas se a gente mergulhasse para entender o significado da mesa, sabe, que coisa maravilhosa, dentro da cultura bíblica, é uma coisa extraordinária, esse nível de intimidade que você pode ter, esse nível de acesso que você pode ter, e é o que Jesus proporciona para nós. Sabe que a ceia, ela é chamada da mesa do Senhor. A gente fala muito do cálice e do pão, e a gente não fala da mesa. Não, mas nós somos chamados à mesa do Senhor. A mesa é do Senhor, tá, irmãos? A mesa é do Senhor, só repetindo aqui, né? De vez em quando eu sempre tenho que corrigir alguns comportamentos, pelo amor de Deus. Para de religiosidade, filho. Você é filho? Tua vida é de Cristo? Você entregou tua vida a Jesus de todo o coração mesmo? Entreguei, pastor. Eu entreguei minha vida, caiu até a bolinha aqui do negócio, né? Entreguei minha vida para Jesus, minha vida de Cristo, né? Estou no processo, tem que acertar algumas coisas, tem que corrigir algumas coisas ainda, né? Não tem problema. Você é de Cristo, tua vida é dele, você está decidido a viver para ele, ser dele, totalmente dele. Você é um filho, senta na mesa com o pai. E essas coisas? Tem que resolver, vai acertando, vai colocando em dia, né? Só que é muito melhor resolver as coisas quando você está fortalecido pela presença de Deus, do que você achar que você vai, sabe essa mentalidade? Por que a religiosidade é uma desgraça, né, irmão? Tem gente que acha que, não, na hora que eu tiver tudo certinho, você vai ver. Aí, eu vou começar a frequentar a igreja. Vocês conhecem a gente assim? Não entendeu a graça. Não entendeu o evangelho. Não sabe nada de graça, não sabe nada de evangelho. Irmãos, e pior, no meu entendimento, mas aí é o Claudinei. Pior é aquelas igrejas que impõem para as pessoas um fardo pesado, um jugo pesado. Você não pode tomar ceia. A tua vida não tá acertada. Meu Deus, nunca vai acertar. Nunca vai acertar. Pelo contrário, o Senhor fala para mim e para você: venha, se assente à mesa comigo. É a graça de Deus, meu irmão. Essa é a graça de Deus. É a oportunidade de nós vivermos nele, com ele, uma nova história. Foi o que Davi fez por Mefibosete, um homem aleijado,
um homem que estava condenado ali a uma existência totalmente limitada, para não falar outra coisa, e Davi estendeu misericórdia e graça sobre ele. Você e eu que estamos aqui nessa manhã, somos alvo de Deus, dessa graça e dessa misericórdia. Fique de pé nessa manhã.